Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, eu quero deixar uma mensagem para o seu coração, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, nós vamos meditar. Nosso culto daqui a pouco já estará encerrando, né? Nós estaremos encerrando daqui a pouquinho, porque até então nós temos o toque de recolher às 8 horas da noite, né? Então nós já vamos terminar o culto, para você dar tempo de você chegar na sua casa tranquilo, né? Em nome de Jesus. Mas agora vamos estar prestando atenção na palavra de Deus. Atos 9, eu vou ler a partir do versículo 31, que está escrito assim. Todos acharam aí, irmãos? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Amém? Posso ler de novo, queridos? Em nome de Jesus. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Glória a Deus. Encurva a sua cabeça um instantinho. Como eu sempre digo aqui, né, irmãos, nós não viemos aqui para passar um tempo da nossa vida. Nós viemos aqui para cultuar o nosso Deus, né, para nos alegrar diante de Deus, para receber a palavra do Senhor, para ouvir a voz de Deus falando com a gente através da palavra. Então nós viemos aqui para isso. E eu peço que você abra teu coração nesse momento. E eu oro contigo, Pai, em nome de Jesus. Mais uma vez nós oramos a Ti, Pai, e te pedimos, meu Deus, fala conosco, usa a palavra para ministrar o nosso coração, abre o nosso entendimento, pois nós queremos ouvir, ó Deus, a Tua voz. A Tua voz, ó Deus, ela traz direcionamento para as nossas vidas. A Tua voz, ó Deus, ela nos orienta. A Tua voz, ó Deus, ela traz paz aos nossos corações. Eu oro, Deus, para que essa paz alcance a vida de cada pessoa que está aqui, e aquele também, ó Deus, que estará ouvindo essa mensagem pela internet. Que a paz esteja alcançando essa vida, e o Teu nome seja glorificado, Senhor. É tudo que nós queremos nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Glória ao Teu nome, Jesus. Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Querido, presta atenção na palavra do Senhor nessa noite. Eu quero falar a respeito da essência do Evangelho. Amém? Pastor, de novo, todo mundo já sabe disso, todo mundo já está careca de saber qual é a essência do Evangelho. Olha, irmãos, eu digo para nós aqui o seguinte, que nem todo mundo sabe qual é a essência do Evangelho. Às vezes, o que a maioria das pessoas nos dias de hoje, elas conhecem, é a beleza do Evangelho, não a essência. Tem diferença, não tem? De beleza para essência. Se você não entender isso, né, ou não concorda com isso, eu acredito que no decorrer dessa palavra, você há de entender que a essência, ela sempre foi superior à beleza. Tá bom? Em nome de Jesus, eu quero falar sobre isso nessa noite, porque infelizmente, irmãos, o que nós mais vemos nos dias de hoje são os pregadores da palavra de Deus. Cada dia que passa, eles estão estudando, eles estão aprofundando as suas vidas em conhecimento
para trazer uma palavra bonita para a igreja, uma palavra que satisfaz o ego das pessoas, né? Uma palavra até mesmo que exalta as pessoas, que faz as pessoas se sentirem felizes, né? Preenchidas, porque infelizmente também tem muitas pessoas que estão em busca disso, de uma palavra bonita, de uma palavra bem colocada, né? E às vezes estão em busca da beleza do Evangelho, e muitas vezes as pessoas estão vivendo de sofrimento em sofrimento, e elas não sabem o porquê disso, né? Muitas vezes elas ficam até questionando o próprio Deus, do porquê estão vivendo uma vida de sofrimento, sendo que elas acreditam na palavra de Deus, no Evangelho que é pregado nos altares das nossas igrejas. Sabe qual é um dos problemas, meus irmãos? É que hoje, nos nossos dias, as pessoas estão tão preocupadas com uma palavra bonita, que elas esquecem da essência do Evangelho, tá? E a essência do Evangelho é que é importante para as nossas vidas. Não adianta, querido, você entrar num lugar como esse, que nós chamamos de igreja. Não adianta você vir aqui, ouvir uma palavra bonita, e você voltar para sua casa e tudo continuar do jeito que estava. Não adianta. Quando nós ouvimos uma palavra, essa palavra precisa mexer na vida da gente. Ela precisa fazer algo dentro de nós, para que nós não sejamos mais as mesmas pessoas. Isso se chama essência. Agora, a beleza, ela apenas nos satisfaz, ela apenas preenche o nosso ego, e nós falamos assim: nossa, que palavra bonita, né? Que mensagem que veio direto do trono de Deus para a minha vida nessa noite. Mas sabe o que acontece? Chega no dia seguinte, a pessoa está do mesmo jeito, ou talvez até pior, né? Ela não toma uma atitude de mudança, ela não toma uma decisão para viver uma vida melhor na família, no casamento, no relacionamento, no ministério. A pessoa não toma uma decisão para viver uma vida melhor. E sabe o que acontece? No culto seguinte, ela vem na igreja de novo, ela ouve mais uma palavra bonita e ela se satisfaz de novo, mas não há mudança. Eu quero convidar você nessa noite, querido, a encontrar com a essência do Evangelho e não com a beleza dele. A beleza dele nós já sabemos. Quando nós lemos o Evangelho, nós já vemos a beleza do Evangelho, nós vemos a beleza do nosso Deus, nós vemos a beleza do agir do Espírito Santo. Mas hoje eu creio, querido, que Deus quer derramar sobre as nossas vidas a essência do Evangelho, a essência do Espírito Santo, a essência de Jesus Cristo, a essência do próprio Deus, que é o Criador de todas as coisas. Nós precisamos sair daqui hoje com essa essência, irmãos, em o nome de Jesus Cristo. Sabe por quê, querido? Porque Deus, Ele chamou eu e você para distribuirmos essa essência na vida das pessoas. Deus mudou você, não mudou? A sua vida não é transformada? Então você precisa ser útil para transformar também a vida de alguém. Aleluia, querido. Isso se chama essência. Irmãos, está todo mundo apavorado, né? São coisas que eu particularmente aqui na igreja tenho até evitado de tocar nesse assunto, porque o povo já está tudo com medo. O povo está com medo, trancado dentro de casa, desesperado, sem saber o que fazer. Então, o que nós precisamos fazer nesses momentos? Sermos úteis
diante de Deus na vida dessas pessoas, levando o que os discípulos estavam levando nessa época aqui de Atos capítulo 9. Vocês acham que eles tinham lutas nesse tempo aqui, irmãos? Vocês acham que eles tinham luta ou não? Muita, né? E não eram umas lutinhas assim, igual nós estamos passando nesses dias. Não era uma lutinha de, ai, o meu filho me xingou, a minha mulher falou que vai me largar, o marido me bateu. Não era uma lutinha desse jeito. A lutinha dos discípulos, meus irmãos, era, olha, ou você nega Jesus, ou os leões vão te comer. Ou você nega Jesus, ou você vai ser crucificado numa cruz de cabeça para baixo. Ou você nega esse Jesus e para de falar desse Jesus, ou nós vamos, cortar o seu pescoço. Era a luta que os discípulos enfrentavam naquela época. Mas sabe o que acontecia, irmãos? Naquela época, os discípulos não estavam preocupados, como os dias de hoje, de trazer uma palavra bonita para a vida das pessoas. Não. A preocupação dos discípulos era de derramar a essência do Evangelho sobre a vida da igreja. Por isso o versículo 31 ele diz assim: assim pois as igrejas em toda a Judéia, olha só, em toda a Judéia e na Galileia e na Samaria tinham paz. Aleluia. Paz é a essência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz, nós sabemos que não é a ausência de problemas, nós sabemos disso. Paz não é a ausência de problemas. Paz é nós sabermos que Deus está conosco, mesmo em meio às tempestades. Está difícil, mas Deus está conosco. Isso é ter paz. É saber que Deus está presente nas nossas vidas. E era isso que os discípulos naquela época, irmãos, eles entenderam, e era isso que eles estavam passando para a igreja. E a Bíblia diz aqui que a igreja em toda a Judéia, a igreja em toda a Galileia e a igreja em toda a Samaria, ela tinha paz. Ei, glória! Existe paz aí em você? Amém? Existe paz aí na sua vida? Então essa paz precisa alcançar outras pessoas. Você entende isso? Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa nervosa, eu sou assim barraqueiro, qualquer coisa eu estou quebrando cacete. Isso não quer dizer que você não tem paz. Às vezes é o seu temperamento. Isso precisa mudar, pastor? Precisa. Porque a essência do Evangelho muda o temperamento da gente também. Mas se você for olhar a vida de cada discípulo, você vai ver que os caras eram terrível, né? Os caras eram daquele tipo assim que arrancavam a espada e cortavam a orelha do outro, né? Os caras eram daquele tipo assim que falavam assim: Senhor, deixa nós fazer só uma oração e Deus vai mandar fogo do céu e vai acabar com essa raça tudo. O Senhor permite a gente fazer essa oração? Jesus: não, você está ficando doido, não vim para isso não, né? Eu não vim para destruir, eu vim para reconstruir, eu vim para trazer paz ao mundo. Sabe, irmãos, então nós precisamos entender isso. A essência do Evangelho, ela é sempre superior a uma palavra bonita, à beleza do Evangelho. Então nós precisamos trazer para as nossas vidas a essência do Evangelho. E a essência do Evangelho, uma das palavras que define isso é paz. Paz. Outra coisa que diz aqui nesse versículo, que além da igreja ela ter paz, a igreja era edificada. Glória a Deus, querido. A igreja era edificada. Ou seja, irmãos, em outras palavras, a igreja não estava estagnada. A igreja não havia estacionado.
ela não parava por causa das lutas, muito pelo contrário, quanto mais luta tinha, mais a igreja era edificada, mais ela crescia, mais ela se multiplicava, é o que está escrito aí, sabe por quê? Porque esse povo aqui, eles aprenderam a viver a essência do Evangelho. É o que Paulo disse, irmãos: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! A essência do Evangelho vive em mim. Eu não estou nem aí, irmãos. Era isso que Paulo dizia: eu não estou nem aí se vão me matar. Não tem problema se vão me perseguir. Não tem problema se vão me criticar. Não tem problema se vão zombar da minha fé. Não tem problema, porque a essência do Evangelho vive em mim. Era isso que Paulo dizia. Sabe, nós precisamos resgatar isso para dentro de nós, meus irmãos, nos nossos dias de hoje. Nós precisamos resgatar isso. A igreja de hoje, essa é a opinião minha, você não precisa concordar com isso, tá bom? Mas a igreja de hoje, para ela encontrar com Jesus Cristo nas nuvens, como diz a palavra, ela precisa de melhorar, e muito. Não sei se você concorda com isso, e nem é obrigado a concordar, tá bom? Mas isso é opinião minha. A igreja de hoje, para ela encontrar com Jesus, ela tem que melhorar, e muito. Porque a maioria da igreja de hoje, do povo de Deus, a maioria está buscando uma palavra bonita, está buscando uma palavra que mexe com o seu ego, uma palavra que traz exaltação para si próprio. A maioria está buscando isso, irmãos. E é tempo de nós, igreja, voltarmos a essa essência. Nós sabemos que essa essência do Evangelho, ao longo dos anos, ao longo do tempo, essa essência do Evangelho, ela foi se perdendo na caminhada, e nós precisamos resgatar isso com urgência, em nome de Jesus, a ponto de nós falarmos como o próprio Paulo dizia: olha, sede pois meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sabe o que Paulo dizia com isso, irmãos? Ele dizia assim: olha, você pode olhar para mim, você pode fazer o que eu faço. Sabe por quê? Porque eu sou um imitador de Cristo. Então Paulo estava colocando a própria vida dele como uma referência. Sabe por quê, irmãos? Porque a essência do Evangelho estava lá dentro do coração dele. Pode acontecer o que for, mas de Jesus Cristo eu não largo. Aleluia! E sabe uma coisa interessante, irmãos, que eu entendo assim, penso a respeito da essência do Evangelho, é que a essência do Evangelho, ela não requer de nós a perfeição. Não, pastor, o dia que eu for perfeito, aí eu vou servir a Deus do jeitinho que o Senhor está falando. Irmão, o dia que você for perfeito, Deus recolhe você. Você entendeu isso? Pastor, eu fiquei perfeito. Jesus vai falar assim: então vem, pode subir que está na hora, sua hora chegou, você ficou perfeito. A pastora está rindo ali, né? Mas é engraçado mesmo, né, irmãos? Então, querido, a essência do Evangelho, ela não busca perfeição. É ao contrário, a essência do Evangelho é a própria perfeição que decidiu habitar no ser humano. Você entendeu isso ou não? A essência do Evangelho é a perfeição que habitou no homem. Ela habita em mim, ela habita em você, porque ela se chama Jesus Cristo. Aleluia! E Ele habita em nós através do Espírito Santo de Deus, meus irmãos. Oh, louvado seja o teu nome, Jesus. Querendo falar o que eu escrevi aqui, mas não dou conta. Isso é estranho, né? Quando acontece isso com os pregadores, não é? Os irmãos aí que estão acostumados a pregar, sabem o que eu estou falando.
Estou louco para entrar aqui no que eu escrevi, mas não dou conta. Então vamos deixar o Espírito Santo agir do jeito que Ele quer, ou não é? Aleluia, querido. Você está disponível para receber a essência do Evangelho nessa noite? Oh, glória! Que é a essência do Evangelho, pastor? É quando nós nos reunirmos aqui como igreja, o batismo com o Espírito Santo vir sobre a nossa vida. Isso é a essência do Evangelho, irmãos. Sim, o que é a essência do Evangelho, pastor? É quando nós nos reunimos aqui como igreja, vidas são transformadas, vidas são abençoadas, vidas são curadas, são libertas, são transformadas pelo poder de Deus. Isso é a essência do Evangelho. Oh, louvado seja o teu nome. Irmãos, quando eu leio Atos dos Apóstolos, sinceramente, irmãos, eu falo assim: Jesus, eu preciso voltar para o Senhor, eu preciso me converter novamente, porque eu estou longe disso. Credo, pastor, você vai desviar o povo falando desse jeito. É verdade isso, irmãos. Quando eu leio o Atos dos Apóstolos, que os caras reuniam, a Bíblia diz que eles oravam. Sabe o que acontecia? A parede do prédio da igreja estremecia. Está escrito isso aí em Atos dos Apóstolos. E eles oraram, e o lugar onde eles estavam estremeceu. Sabe o que é isso, irmãos? Essência do Evangelho. Eu estou pedindo para Deus todos os dias: Deus, me traz de volta para a essência, pelo amor de Deus. Eu não quero ser usado para trazer uma palavra bonita, uma palavra que preenche o nosso ego, uma palavra que exalta o próprio homem. Eu não quero isso, irmãos. Eu quero uma palavra que transforma vidas. Eu quero ser usado por Deus para isso, para levar essa essência do Evangelho até as pessoas, sabe, irmãos? Tantas pessoas que nem conhecem o Senhor, que nunca teve experiência com o Senhor. Eu e você, nós temos experiência, nós conhecemos o Deus do qual nós estamos falando a respeito dele, e nós precisamos levar isso para outras pessoas. Versículo 31 ainda, eu já vou encerrar agora mesmo. Diz aqui que a igreja, ela era edificada. E diz também que a igreja se multiplicava. Oh, louvado seja Deus. Por que que a igreja se multiplicava, pastor? Porque as pessoas, naquela época, elas estavam dispostas a multiplicar aquilo que Deus colocava na vida delas. Por isso que a igreja multiplicava. Você entende isso? Só existe multiplicação quando nós estamos dispostos a dar daquilo que nós temos. Você entendeu isso ou não? A Bíblia diz assim em Atos dos Apóstolos capítulo 3: e Pedro e João, eles subiam juntos ao templo. E o que eles estavam indo fazer ao templo? Às 3 horas da tarde, eles estavam indo participar da oração. Está escrito isso na Bíblia, de forma diferente, mas é isso. Eles estavam indo participar da oração. E quando eles chegaram na porta do templo chamado Formosa, lá estava um homem que era paralítico. E esse homem paralítico, ele olha para Pedro e João e ele fala assim: me dá uma esmola, por favor. E Pedro e João falou assim: olha para nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos. Você entendeu isso? Mas o que nós temos, a essência do Evangelho, o poder do Espírito Santo, o que nós temos, isso nós vamos te dar. Em outras palavras, a igreja se multiplicava, porque o que eles tinham, eles estavam passando para o outro. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. É bonito de ler isso, né, irmãos? É bonito a gente ler uma palavra dessa, mas é o que Deus tem para a nossa vida, irmãos. O Deus que nós servimos, nós sabemos que Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo.
E se essa essência do Evangelho existe, por que que nós desprezamos ela? Por que que nós desprezamos isso, irmãos? Ah, pastor, você está enganado, ninguém despreza isso não, você está ficando doido. Desprezar a essência do Evangelho é a mesma coisa de desprezar o próprio Deus. Ninguém despreza não, despreza sim, irmão. Sabe por quê? Porque a maioria de nós só corre atrás de Deus quando a coisa aperta para o nosso lado. É ou não é? Credo, pastor, Deus me livre, você está pegando pesado, mas é verdade. Só corre para Deus a hora que a coisa aperta. E Deus não quer que você venha para Ele só a hora que a coisa aperta. Deus quer que você o adore em espírito e em verdade, aonde você estiver, querido, do jeito que você é, da maneira que você se encontra nesse momento. Deus quer que você o adore em espírito e em verdade. Aleluia. A igreja se multiplicava andando no temor do Senhor. Irmãos, que coisa é essa? Aonde nós estamos, meus irmãos? Sinceramente, seja sincero com você, de verdade. Quando você ouve uma palavra dessa, que a igreja andava, ela andava, ela não está escrito que a igreja tinha, a igreja andava. Ou seja, era um dia após o outro. Era na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. A igreja andava no temor do Senhor. Quando você lê uma palavra como essa, o que você sente? Porque às vezes nós andamos no temor do Senhor, sabe que dia? No domingo. Ah, meu Deus, hoje eu tenho que andar no temor do Senhor, porque hoje tem culto. Eu preciso ir na igreja, né? Eu vou adorar a Deus. Então hoje é domingo, eu tenho que andar no temor do Senhor. Amanhã segundona, né? Segunda-feira. Segunda-feira eu posso ficar mais ou menos, né? Porque eu já fui na igreja ontem, eu já cultuei a Deus. Agora, a hora que estiver chegando na quarta, se é que eu vou na igreja, aí eu vou pensar em temer a Deus. Irmãos, a igreja andava no temor do Senhor. Não era um dia só não era só quando tinha uma reunião de adoração não, irmãos. Ela andava no temor do Senhor todos os dias. Você entende isso? Isso é essência do Evangelho. Essência do Evangelho. Agora, qual é a igreja de hoje? Ai, meu Deus do céu, eu preciso de uma bênção. Então o que a gente faz? A gente quase morre de jejuar. É ou não é? Vou fazer um jejum, pastor, porque eu estou precisando de uma bênção de Deus. Irmãos, a igreja não precisa disso. A igreja basta ela andar no temor do Senhor, que a bênção de Deus acompanha a vida dela. Você está entendendo isso? Eu não estou dizendo que a igreja não precisa de jejuar, nem de orar, não estou dizendo isso. A igreja precisa jejuar, a igreja precisa orar. Mas olha, irmãos, quando a igreja anda no temor do Senhor, as coisas são automáticas. Você entende? É tudo automático na vida da gente. A gente não ora porque, nossa, eu vou orar porque eu tenho que orar. Não, irmão, você não ora porque você tem que orar. Você ora porque você tem temor de Deus. Você gosta de falar com Deus. Você tem prazer de estar na presença de Deus. Por isso que você ora. Eu vou ler uma Bíblia agora porque, nossa, eu tenho que ler a Bíblia. Você não tem que ler a Bíblia. Você lê a Bíblia porque você tem prazer de ouvir Deus falar com você. A Bíblia não é um livro qualquer, irmãos, que a gente lê assim e fala, nossa, que história bonita. Não, essa história bonita que você lê nesse livro é a boca de Deus falando com você. Então a igreja andava no temor do Senhor. Está até bom, né? Mas nós temos que encerrar. E por último, está escrito aí no versículo de número 31, a igreja andava na consolação
do Espírito Santo. Meu Deus, andar na consolação do Espírito Santo. Isso bem rapidinho. O que te consola hoje? Às vezes nós entendemos o consolo como conforto, né? Nós confundimos isso. Consolo, conforto. Ah, pastor, se eu ganhasse alguns milhões de reais, já seria o suficiente para eu viver consolado o resto da vida. Isso iria te trazer conforto. Você entendeu isso? Ah, pastor, se eu conseguisse trocar de carro ou mudar por uma casa melhor, eu vivia consolado para o resto da vida. Isso não te traz consolo, isso te traz conforto, é diferente. Agora, quando você entende que você carrega a pessoa mais preciosa do mundo na sua vida, você entendeu isso? Essa pessoa se chama Espírito Santo de Deus. O mundo pode estar caindo ao seu redor, não é assim que a gente canta aqui na igreja? Quando o mundo cai ao meu redor, tu és a esperança para mim. Aleluia. Então, querido, o consolo do Espírito Santo, ele já existe na sua vida, porque ele escolheu habitar em você. Ele, o Espírito Santo de Deus, escolheu habitar na minha vida, na sua vida, e é Ele que é o nosso Consolador. Ah, pastor, eu estou agradando a palavra hoje, porque é uma palavra muito bonita, mas eu quero acreditar que essa palavra, ela é mais do que bonita para as nossas vidas. Eu quero acreditar que ela é a essência do Evangelho, vindo para nós, para fazer morada em nós, para que a nossa vida seja completamente transformada, em nome do Senhor Jesus. Eu encerro essa ministração contando para você uma pequena história que é muito antiga, uma historinha antiga toda a vida. É uma historinha de dois pregadores. Um pregador, ele era um cara renomado, que todo mundo gostava de ouvir, porque ele falava muito bem, né? Tinha ali as palavras bonitas, bem colocadas. E esse pregador, ele sobe no palco, lá no palanque, no altar, e ele faz a leitura do Salmo de número 23. Na verdade, conta essa história que ele não leu o Salmo 23, ele citou o Salmo de número 23. Ele dizia com palavras bonitas: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes e me leva às águas tranquilas e não sei o que. E citou o Salmo de número 23 todinho. E em cima do Salmo 23 ele pregou, irmãos. Sabe o que aconteceu? Nada. Não aconteceu absolutamente nada. E naquela mesma reunião, sobe um senhor humilde, já bem de idade, coitado, até tremendo, né? Geralmente dá isso. A pessoa estava ali custando a ler e falou: irmãos, eu quero ler também para a igreja o Salmo de número 23. E ele começou a leitura com muita dificuldade, gaguejando, errando as palavras, custando a ler, custando a enxergar aquele salmo ali na Bíblia dele. Diz essa história que esse homem, com muita dificuldade, ele leu o Salmo de número 23. E sabe o que aconteceu? A multidão que estava reunida, elas caíram em pranto diante de Deus, chorando diante do Senhor, pedindo misericórdia para Deus, pedindo perdão para Deus. Tudo bem, passou aquele momento. O pregador, né, que era um cara culto, ele procura aquele senhorzinho e fala assim: olha, por que eu citei o Salmo de número 23 e não aconteceu nada? E você, custando a ler o Salmo de número 23, leu
E aconteceu esse alvoroço todo. Por quê? A resposta daquele senhorzinho foi simples. Ele disse assim: é porque eu conheço o autor. É simples isso. O cara conhecia o Salmo 23. O senhorzinho conhecia o autor do Salmo 23. Você entendeu isso? O nome disso, irmãos, é essência. Você entendeu isso? Essência do Evangelho que habita na nossa vida. Você pode ficar em pé no seu lugar, querido? Deus não quer que você conheça parte da palavra. Deus não quer que eu e você conheça alguns trechos da Bíblia Sagrada que traz uma inspiração para nós. Deus não quer isso para a minha vida e nem para a sua. Deus quer que a gente conheça Ele, irmãos. Você entende isso? Ah, pastor, mas como é que conhece a Deus? É na intimidade, irmãos. Nós já ouvimos isso aqui centenas de vezes, de pregadores falando aqui nesse altar, que nós temos que voltar à intimidade com Deus, de buscar a Deus no secreto, e não sei o que, irmãos. Eu não quero ouvir palavra bonita. Você está entendendo? Eu não quero trazer para você uma palavra bonita, eu quero trazer algo que traga transformação. Eu quero que você conheça o autor da Bíblia. Eu quero que você se entregue para Ele. Eu quero que eu e você como igreja venhamos nos arrepender diante de Deus. Falar: Deus, perdoa a gente pela nossa ignorância. Perdoa porque a gente achava que te conhecia, mas na verdade a gente não conhecia era coisa nenhuma. Irmãos, em nome de Jesus, querido, volte para a essência do Evangelho, volte para as práticas das primeiras obras, volte, querido, em nome de Jesus, volte. Oh, louvado seja o teu nome, Jesus, louvado seja o teu nome. Que não seja mais uma palavra que você ouviu, querido, mas que seja um divisor de águas, que a partir de hoje você tome iniciativa de mudança. A partir de hoje você realmente queira isso, queira encontrar com esse Deus. Aleluia. Queira sentir o Espírito Santo te abraçando, te envolvendo. Queira sentir o Espírito Santo na tua vida, querido. Queira isso em nome de Jesus. Queira ser útil no reino de Deus. Oh, glória. Ah, irmãos, é uma das coisas que eu peço para Deus, sabe? Senhor, quando eu morrer, eu não quero ser lembrado por pregações bonitas que eu trouxe para a vida da igreja. Quando a igreja e a cidade de Passos lembrar de mim, que eles falem assim: olha, aquele homem realmente era um homem de Deus. Aquele homem, ele não era um homem que trazia simplesmente uma palavra bonita. Aquele homem carregava a essência do Senhor na vida dele. Que isso aconteça com cada um de nós, irmãos. Que sejamos lembrados pelas pessoas, não por aquilo que nós falamos, mas por aquilo que nós carregamos em nós. Aleluia. Ora vem Espírito Santo sobre a igreja. Ora vem sobre o teu povo, Espírito Santo, e traga renovo. Traga cura espiritual, meu Deus, desperta a igreja. O Senhor não está atrás de grito, o Senhor não está atrás, meu Deus, de um louvor bonito, não, o Senhor não está atrás de nada disso, meu Deus. O Senhor está atrás de pessoas que estejam disponíveis para te servir, para te adorar,
para render ao Senhor, ó Deus, a vida em nome de Jesus. Ó meu Deus, eu oro para que o Espírito Santo venha encontrar essas pessoas aqui hoje, neste lugar, ó Deus, em nome de Jesus. Eu oro para que o Espírito Santo venha encontrar essas pessoas também, ó Deus, que estarão ouvindo essa mensagem pela internet. Eu oro para que o Espírito Santo encontre a sua igreja, encontre a sua noiva na face da terra. Uma noiva que esteja totalmente ataviada, uma noiva que esteja com vestes brancas, uma noiva que esteja preparada, uma noiva, meu Deus, que realmente se entregou para o noivo em nome de Jesus, meu Pai. Encontre-nos, ó Deus, nessa noite. Oh, estamos aqui, Senhor. É tudo para o Teu louvor e glória. Oh, Santo Deus. Shebarabasuriandaraya. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Vem cá, Joyce, vem me ajudar aqui em nome de Jesus. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre ti, oh glória. Oh Santo Deus, adore ao Senhor, querido, adore, adore. Oh, você pode levantar as mãos e adorar o Senhor. Oh, Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe. Shebarabasundere. Batiza teu povo nessa noite, Espírito Santo. Oh, batiza teu povo, Senhor. Xarabacanarabasuriandaraya. Tu és totalmente amável, tesouro Shebarabasuriandaraya. Adore ao Senhor, querido. Nós já vamos encerrar com essa canção, em nome de Jesus. Tu és, Oh, tu és, meu Deus. o apaixonado, sou do meu amado, e Ele é meu, Oh, pra sempre governará. Teu reino não passarás, ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar, ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. derrama, Senhor. Ei, Derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor.
maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó meu Deus, que essa unção, essa presença, a essência do Espírito de Deus esteja, Pai, continuamente sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, nós queremos ir embora para os nossos lares, mas nós queremos, ó Deus, que essa presença permaneça. Ó Deus, que essa essência do Evangelho permaneça sobre as nossas vidas, meu Deus. Senhor, nós oramos em nome de Jesus e tomamos posse da sua bênção. Ó Deus, através de nós, visita a nossa casa, visita nossos familiares, visita nossos amigos e vizinhos, ó Deus. Através das nossas vidas queremos ser útil no teu reino, pois é tudo para o teu louvor e glória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, que a graça, a comunhão, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo seja sobre você e toda a tua casa. Vá em paz, meu irmão, que Deus em Cristo te abençoe. A paz esteja com todos vocês. Vai com Deus, querido.